Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo Boa bem, meu noite. amigo? Tudo Como vai você? bem, tudo bem, Juliana. É um prazer imenso tê-la conosco, viu? É Prazer uma é alegria todo para meu. nós. Muito obrigado. Todos Uhum. são bem-vindos, todas são bem-vindas. A nossa convidada de hoje é a nossa Juliane. Ela está falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela é presidente da Associação Jurídico Espírita do Brasil. É nossa amiga, já esteve conosco uma vez e hoje ela retorna para a alegria nossa. Ela vai ter até 18h50 para desenvolver o seu tema e depois eu retorno para fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Tá? Todos são bem-vindos. Essa reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Vamos dar então início lendo a página e fazendo a prece. A página é do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra, se intitula Disciplina e Firmeza. E Batuíra escreve assim para a nossa reflexão: seja o nosso clima habitual uma fonte de tranquilidade e alegria, com a certeza de que a mão do Senhor guia as nossas. Grande é a luta na terra, para que possamos triunfar nas tarefas em que nos achamos comprometidos. Mas se colocamos o ensino vivo e vivido de Jesus por dentro de nós, fácil é a vitória. Compreendamos a importância da hora que passa e trabalhemos. No serviço de sempre, sustentemos disciplina e firmeza. Estamos reunidos para o bem. Quanto ao mais, respondamos com serviço a todos os desafios da estrada humana. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo da reflexão. Pedimos que o Senhor possa envolver a nossa irmã Juliane, que fará uso da palavra, que ela possa contar com a boa assistência dos bons espíritos que dirigem esse trabalho e que possamos aprender um pouco mais das lições vivas do Teu Evangelho. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Juliane, a palavra está com você até às 19h50 no máximo. Muito obrigado, querida. Muito obrigada, querido Hélio. Muito obrigada a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mais uma vez, volto aqui ao convite do Hélio, que para mim não é mais que um convite, é um dever, quando ele chama, né, de trabalho. E um dever agraciado, na verdade, né? Um grato dever, com muita alegria, e é sempre uma oportunidade para que a gente renove o nosso conhecimento, porque a gente lê o livro dos Espíritos, nós estudamos, a gente está sempre fazendo uma leitura, mas a cada leitura, a cada trecho, a cada observação, é sempre um maior aprendizado. Né? Todos nós aqui percebemos, eu acho, isso nas nossas leituras cotidianas, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de ser convidada para uma fala, eu vejo dessa forma, como uma oportunidade para que eu também aprenda, principalmente eu, até porque sou eu que tenho que estudar e ler e repassar. E o aprendizado, ele vem muito maior, né? Existem, inclusive, estudos científicos e estatísticas que a gente aprende mais quando a gente fala, quando a gente prepara o conteúdo e a gente fala. Então, quem é a maior beneficiada aqui, com certeza sou eu, de estar tendo essa oportunidade aqui com vocês. O que eu deixei aqui para que nós falássemos, conversássemos hoje, é sobre a lei de sociedade, mas trazendo um olhar sobre a convivência nos dias atuais.
Eu gosto muito de fazer este recorte para as leis morais e trazê-las sempre para a nossa vivência atual, que quando a gente teve a codificação da doutrina espírita por Kardec, isso já tem há muitos anos, era uma outra circunstância histórica que a gente vivia. E hoje nós estamos passando já uma nova fase. Muito embora muitas coisas se repitam com nomes diferentes, na verdade é o que a gente percebe que ainda acontece, mas ainda existem modificações por conta da própria modificação da sociedade. E por isso, estudar a lei de sociedade eu vejo como uma relevante importância para nós espíritas observarmos o nosso papel nos dias atuais, de acordo com aquilo que o codificador trouxe através da observância dos espíritos. Então, se nós verificarmos a primeira questão do Livro dos Espíritos referente à lei de sociedade, a questão 614, que se deve entender por lei natural, na verdade, antes disso, eu estou fazendo um recorte aqui, para que a gente compreenda que a lei de sociedade, ela está inserida na lei natural, né? Então, antes de estudarmos a lei de sociedade, vamos fazer esse recorte lembrando que lei natural é a lei de Deus. Então, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando o que nós devemos ou deixar de fazer. Devemos fazer ou deixar de fazer. E, portanto, só é infeliz quem se afasta dela. Quando nós entendemos a lei natural como uma lei divina e que o afastamento dessa lei natural é que nos traz infelicidade, fica mais evidente entendermos que essas diretrizes são diretrizes e protocolos para uma rotina e uma conduta de nós aqui, encarnados e desencarnados, nesse planeta, enquanto comungamos das relações sociais. Por isso que Kardec, quando ele compila as leis morais, ele já começa explicando o que seria essa lei natural. Ele faz uma adaptação, uma pedagogia, para que nós entendamos a lei natural como uma lei divina. E dentro dessas leis, da lei natural e lei divina, nós temos as leis humanas. E as leis humanas, elas não são perfeitas, porque elas refletem aquilo que a sociedade está vivenciando em determinado momento. Ela vai avançando as leis humanas conforme o avanço da própria sociedade. Então, percebam o quanto que a sociedade, evoluindo, progredindo, ela também auxilia na própria lei do progresso, que está entrelaçada, está alinhada com essas mesmas diretrizes de leis morais. E a própria pergunta 615 pergunta a Kardec sobre a lei, se a lei de Deus ela é eterna. E os espíritos respondem que ela é eterna e imutável, como o próprio Deus, e também uma outra pergunta sobre onde está escrita a lei de Deus, que é na nossa consciência. Então, feitas essas primeiras diretrizes, antes de adentrarmos no estudo da própria lei de sociedade, primeiro a gente precisa entender que ela é uma lei natural, ela é uma lei divina, é uma lei que está na nossa consciência, porque onde está escrita a lei de Deus. Se é uma lei natural, portanto, lei de Deus, então está na nossa consciência. E isso significa que, quando nós estamos conectados com as leis divinas, nós estamos mais próximos da chamada felicidade. Porque infelicidade não existe. Existe a negação da felicidade. O que existe é a felicidade. Quando a gente coloca in, significa a ausência de felicidade. Então, nesse contexto, infelicidade não existe. O que existe é a felicidade e a falta dela. Quando nós estamos na falta de felicidade, nós vibramos em desconexão com as leis divinas. E como nos conectarmos, então, com essa lei divina?
Então, partindo do pressuposto do nosso tema, que é a lei de sociedade, também temos que colocar aqui uma diretriz que é esse conceito de sociedade que foi estimulado por Kardec, não é qualquer sociedade. Então, não é apenas uma sociedade. A gente tem vários conceitos de sociedade no mundo. A sociedade marital, de casamento, sociedade de empresas, né? Um centro espírita, ele para ter uma sociedade, para se constituir, é uma sociedade de pessoas, uma entidade religiosa. Os estados mesmo, enquanto gestores, municípios, nós vivemos nessa sociedade. Quando Kardec coloca lei de sociedade, ele está falando da coletividade. Ele quis dizer que o conceito de sociedade, então, está relacionado com o coletivo. Porque viver em coletividade é um pressuposto para que tenhamos, para que seja um facilitador do progresso. Até porque, quando nós vivemos em solidão, em solitude ou em reclusão total, isolamento, nós não avançamos. Vou pedir para tirar o áudio. Tem alguém com áudio. Obrigada. Nós não avançamos, porque nós não temos as experiências que nos propiciam esse avanço do progresso. A pergunta 766, então, é a que entra diretamente na questão da vida em sociedade, a vida social. E a pergunta e a resposta, elas são, só elas são importantes aqui, a gente já faz a palestra inteira com essa pergunta e essa resposta. A vida social está na natureza? E a resposta é simples, mas ao mesmo tempo bem ampla. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aqui a gente tira o seguinte: Deus nos deu a capacidade da comunicação, a capacidade de falar, entre outras faculdades que temos. Mas de todos os animais, nós somos os únicos que temos a capacidade de falar, porque nós temos o raciocínio para isso. O papagaio fala, mas ele repete palavras, né? Se formos comparar, né? Diferente. Mas nós falamos a partir de um raciocínio. Então, essa capacidade de fala está sendo bem aproveitada por nós? Quantas vezes nós usamos mal a nossa fala, a nossa comunicação? No mundo que a gente vive hoje, o que eu mais percebo nos problemas existentes, nas famílias, nas amizades, dentro de instituições, é o mau uso da palavra, é o mau uso da comunicação. Hoje se fala muito em comunicação não violenta. Existem pessoas que estudam isso e oferecem cursos para que você aprenda a se comunicar de maneira não violenta. E o que nós fazemos é ainda repetir padrões que muitas vezes são ensinados ou pela nossa cultura ou pela forma que nós somos criados. O que acontece é que temos uma inteligência que nos garante a busca pelo aperfeiçoamento. A inteligência por si só, parada, ela nada serve se a gente não usá-la para o aperfeiçoamento. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o filho. Por exemplo, eu tenho um menino de 7, e quando ele vai bem na prova, ele vem todo orgulhoso contar que ele tirou 10 ou 9 e tal. E recentemente eu fui alertada por uma pessoa que me deu a seguinte dica: não diga para o seu filho, ele é muito, nossa, parabéns, como você é inteligente. Diga para o seu filho, parabéns pelo seu esforço e pelo seu empenho. Por quê? Nós somos condicionados a nos acharmos, quando nós somos estimulados a isso, que se nós já somos inteligentes, nós não precisamos fazer muita coisa. E uma criança em formação, ela
tem que ser estimulada a se preparar cada vez mais, ou seja, a inteligência, ela precisa do esforço e do empenho para que ela seja produzida em algo útil. E vejo que a fala, ela é muito mal aproveitada por nós, enquanto ainda espíritos em evolução. Porque nós nos comunicamos de forma agressiva, nós não utilizamos de maneira amorosa a fala. Nós, às vezes, escrevemos cheio de carinha e coraçãozinho lá no WhatsApp, para ficar claro que a gente está sendo bonzinho na fala, né? Ainda temos essa outra ferramenta de comunicação, porque antigamente a gente não falava tanto por meios eletrônicos, mas agora a gente fala mais por ele do que pessoalmente. Mas a comunicação, ela pode ser utilizada das duas ferramentas, mas é a forma como nós estamos comunicando e o que nós estamos levando de informação, de fala, de comunicação. Como nós estamos sendo vistos e o que nós estamos reverberando para o nosso próximo, né, nessa nossa fala. As formas da sociedade, como eu já disse, de se montarem, de se organizarem, elas também são levadas pela forma como nós estamos organizados, como nós estamos nos comunicando. Grandes sociedades se levantam assim. Por isso que tem aquela frase, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ela é uma verdade, porque o ato falho nada mais é do que aquilo que você já está inserido dentro do seu coração. Aquilo que nós já estamos reverberando por dentro de nós e soltou, né? De repente a gente vai lá e fala por quê? Porque estava ali no fundo guardadinho. Claro, não somos perfeitos, mas podemos sim fazer um exercício, uma observação mais gabaritada de como estamos fazendo uso disso. Temos as nossas dificuldades, às vezes ficamos nervosos, estressados, mas quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quantos de nós aqui recebemos ligações desses telemarketings, vendendo alguma coisa e tal? Vamos falar a verdade, que isso estressa às vezes, né? A gente está, às vezes, no meio daquela reunião, às vezes você está atendendo alguém, você está no seu trabalho, você está dirigindo, sei lá. Manda a boa educação, que a gente seja educado com este ser que está fazendo o trabalho dele. Não é da minha... Se ele está fazendo o trabalho dele e ele está ligando para mim, eu posso dizer a mesma coisa, mas de uma maneira mais gentil, e não brigar com a pobre da pessoa que está ali realizando o trabalho dela. Só que a nossa sociedade está doente. Nossa sociedade está adoecida no estresse, nas doenças mentais mesmo. Nós estamos passando por um processo de transição planetária que está difícil não ser afetado. E não vamos aqui, de certa forma, faço até uma defesa para nós mesmos, né? Porque, de fato, está muito difícil não ser afetado. Mas, enquanto espíritas, e aí vem essa nossa responsabilidade, não é mesmo? Não podemos mais usar esta defesa de maneira tão simples assim. Nós sabemos da nossa responsabilidade nesse processo evolutivo. Nós sabemos o nosso papel, estarmos aqui no planeta Terra, no Brasil, exatamente nesses anos de transição, em que os ânimos estão totalmente exacerbados, processos políticos, mudanças de paradigmas, mudanças de conceitos, que antes nunca se era dito, nunca se foi nem pensado em questionar, e agora tudo está sendo questionado. A maneira como eu falo, palavras que antes eu achava normal dizer, hoje isso pode ofender. Eu vou dar 2 exemplos de palavras. Denegrir e criado mudo. As pessoas que são pretas,
elas vão ser ofendidas por essas palavras. Porque hoje já se sabe a origem delas. O que significava denegrir? Por que sempre usar uma palavra pejorativa para a cor negra? Por que o criado mudo? O que significava o criado mudo? Eram aquelas crianças que tinham que ficar segurando para os seus amos, né? E horas e horas e horas, e acho que eles tinham, às vezes, a língua cortada para não falarem. Então, isso traz reminiscências na ancestralidade desses irmãos, que são de uma cor mais escura, né? E por que eu não posso alterar a minha conduta, a minha fala, para fazer maior respeito a essas pessoas? Qual é o meu problema em modificar aquilo que não é bom para o outro? Percebam que eu dei um exemplo singelo, mas que para muitos isso dói. E se dói no outro, qual é o problema de eu mudar essa fala? Porque para mim não vai fazer problema nenhum, não vai me causar transtorno nenhum, a não ser pelo meu ego, às vezes, de querer manter a tal da liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão, quando nós vivemos em sociedade, ela traz consequências, e também é uma lei de liberdade também é uma das leis morais. Por que a gente precisa observar isso? Vocês já leram aquele livro? Vocês provavelmente já devem ter lido o livro Há 2000 Anos, que é a história da Lívia e do Públio Lentulus, né? Lentulus, que é Emmanuel, e também aquele livro, Paulo Estevão, da história de Abigail e Paulo de Tarso, que eram noivos. Você lendo aqueles livros, lá daquela ocasião, ambas essas mulheres guardavam profunda devoção, profundo amor, que eu vejo essas histórias com espíritos de uma iluminação que eu nem consigo imaginar, de tamanho amor, tamanho desprendimento que esses dois espíritos, enquanto mulheres, Abigail e Lívia, guardavam por seus parceiros e pelas pessoas com quem elas conviviam. Mas quando você lê a maneira como elas se reportavam na devoção, para hoje, não combina com a sociedade de hoje. Para hoje, a maneira que você demonstra amor, uma mulher demonstra amor para um homem, é numa situação de mais igualdade, não como serviçal, não como uma serviçal, como elas colocavam na sua fala. Então, tem um trecho da Abigail e do Paulo, eles fazendo juras de amor enquanto noivos, e ela dizendo: eu vou ser a sua serva, né? Você, meu senhor. Mas aquilo, para aquela época, funcionava dessa forma. Hoje não funciona mais assim, porque nós mudamos os nossos estados de consciência. Nós estamos caminhando para uma situação em que não haja mais diferenciações entre homens e mulheres, por uma questão de gênero, nos seus direitos e deveres, com relação à cor, com relação às diferenças com pessoas com deficiência. Tudo isso vem trazendo através da própria legislação. A sociedade se impulsiona ao progresso, ela é compelida a progredir. E muitas vezes na marra, na maioria das vezes é na marra, é pela dor mesmo. Por isso que nós passamos por diversos movimentos sociais, guerras. Isso faz parte, inclusive, da nossa natureza de duelo ainda, de imperfeitos que somos. Mas será que a gente precisa estar ainda vivenciando isso até hoje? Nós atingimos um nível de tecnologia nunca imaginado. Eu não sei vocês, mas eu fiz curso de datilografia em 1994, e eu até hoje ainda tenho um pouquinho de dificuldade. Eu tive que aprender aqui, né? Entrar no Zoom, mas até hoje eu ainda vou meio no método indutivo, sabe? Assim, meio no erro mesmo. Agora, o menino que trabalha lá comigo, que tem 24 anos, ele ri de mim. Pega o celular, o meu filho de 7 anos ri de mim. Por quê?
porque eles já vêm numa sociedade que nos impulsiona, são aqueles que vão nos empurrando. Nós que somos da geração mais antiga, a gente vai precisar encontrar, caminhar com eles, porque senão a gente literalmente, a gente já fica meio para trás, vai ficar mais ainda. Só que isso é do ponto de vista tecnológico, para o avanço, para o progresso, que é importante. Uma matéria, quando nós temos o conhecimento de como melhor aproveitar os benefícios da alimentação para o nosso cérebro ficar mais atuante, é conhecimento. Olha, eu aprendi aqui que se eu comer bastante coisa verde, faz bem para me dar mais disposição. Ah, eu tenho uma doença inflamatória, então eu tenho que me alimentar assim, assim, assim. É conhecimento que vem através da ciência e da tecnologia. Mas e as nossas questões ético-morais? Essa juventude, as pessoas que estão chegando, esses espíritos, eles também precisam desse aparato. E nós que estamos aqui, guardiões desse planeta Terra, enquanto guardiões ainda, porque estamos na posse dele. Então, eu digo guardiões por quê? Porque nós estamos aqui cuidando deste planeta. E será que nós estamos cuidando bem para fazer que a nossa fala, ao invés de causar desânimo, ela dê ânimo? Ao invés de reclamar, a gente agradeça? Ao invés de reclamar e amaldiçoar, a gente abençoe? Eu ouvi hoje uma estatística de um curso, uma pessoa que dá um curso de gestão, tá? E ele disse assim que uma pessoa que sai reclamando, por exemplo, ela não gostou do seu serviço e ela vai reclamar, essa reclamação, ela chega a mais ou menos 200 pessoas. A mesma pessoa, se no caso ela quiser elogiar, o elogio chega a 5 pessoas. Essa é uma tendência do ser humano ainda ser mais autodestrutivo do que construtivo. Ou seja, quando a gente tem coisa boa para falar, a gente não fala. A gente fala porque é ruim. A gente olha assim, isso está errado. Ao invés de elogiar, fala assim, ficou muito bom, parabéns. Quantas vezes nós fazemos isso? E eu falo por mim, viu? Tenho me policiado muito aqui em casa, enquanto mãe, enquanto profissional. Passei a observar isso, falo como para mim mesma. Quantas vezes a gente agradece? Por que a gente só reclama? Por que a gente só resmunga? Nós temos uma tendência a olhar as coisas pelo copo vazio e não olha o copo cheio, não é? Não é que isso a gente tem que nos tornar alienados e não enxergar os problemas. Eu sempre cito essa frase, eu não sei nem se eu já citei aqui numa outra oportunidade que eu vim, que é do Ariano Suassuna, que eu gosto de ser o esperancista, o esperançoso, o realista esperançoso. Ele diz assim, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato. Eu gosto mesmo do realista esperançoso. Então, sejamos realistas, possamos ver que não está bom algumas coisas, mas o que está bom? Vamos realçar o que está bom. A palavra, ela tem que ser aquela que abençoa. A palavra, ela tem que acolher. Nós já temos muita gente para fazer o contrário. Sejamos nós, esses propagadores do estímulo, da paz. É muito difícil quando nós não estamos bem, por isso é tão importante que nós estejamos nessa comunhão com esse autoconhecimento e com a conexão divina. E eu sei, sim, que não é fácil, mas ela é possível. É possível. Basta exercício. Exercício. Então, a partir de uma pequena informação que eu já sei, que antes eu não prestava atenção, eu não achava problema nenhum. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava com a minha... em um determinado instituto profissional que eu participo, com a minha chefa, né? Ela é a diretora
máxima, uma mulher extremamente competente, uma mulher com pós-doutorado, já reconhecida profissionalmente na área dela. Nós estávamos viajando de carro e ela é do sul do país, e ela falou assim: Juliane, eu já tinha dito para o meu marido que eu não ia mais fazer essas indiadas, que é viajar de um lugar a outro o tempo todo, e quando vê ela está no Nordeste, de repente ela tem que ir para o Sul, e ela passa mais tempo dentro do avião do que em casa. Daí depois que ela terminou, ela falou assim: eu preciso mudar, eu não posso mais falar assim. Me ajudem a pensar numa outra frase, para eu não falar mais assim? Veja só, essa mulher, ela tem uma origem de lavradores. A família dela é do sul, o pai dela era um agricultor, o irmão dela, inclusive, continua sendo. Ela era uma mulher que trabalhava na lavoura, uma criança com 8 anos de idade. Ela estudou, cresceu, e hoje ela é uma mulher de uma humildade impressionante, mas com grande conhecimento intelectual. E ali, o que ela fez? O tal do ato falho que nós fazemos. Porque a gente ouviu isso a vida inteira em casa. A mãe falava, o pai falava: ah, eu não vou fazer mais essas indiadas. Ah, ela vai fazer indiada. Só que ela tem conhecimento. O que ela fez? Ela pensou: opa, não pega bem eu falar isso aqui na região de vocês, que tem um monte de índio, né? Imagina se eu esqueço e falo isso lá na palestra. Então, é exercício. E naquele momento eu passei a admirar mais ainda essa mulher. Porque não é errado a gente errar, né? Nós vamos errar. Só que quando você não conhece, ela diz: ah, eu não sabia que era feio falar isso, é uma coisa, mas agora eu sei. A gente tem informação porque eu estou atingindo pessoas que vão se sentir ofendidos. É o meu dever causar a menor turbulência no coração do outro, se eu sei que isso pode causar. Essa coisa de: ah, mas você é muito fresco, você se incomoda com tudo, isso é um problema dele. Se ele vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, o que eu posso fazer para evitar que isso seja mais reverberante na vida do meu próximo? Eu vou evitar, né? Eu dei um exemplo também, gosto de falar dos meus filhos. Eu tenho 2, uma de 16 e um de 7. A de 16, ela é quieta, ela não é de falar, ela é de falar o mínimo possível. E às vezes até incomoda, porque eu sou a pessoa que fala. O outro já é mais igual a mim, fala. Só que não tem como eu exigir que ela seja igual ao outro e o outro igual a ela. Cada um é um ser individual. E aqui entra no que eu gostaria muito de colocar para nós nesse ponto da palavra e da lei de sociedade. É o respeito às diferenças. Porque nós vivenciamos uma sociedade que está em franca transformação. O diferente de nós está no nosso vizinho, está na nossa família, está ali no nosso trabalho. As pessoas diferentes de nós, que antes era só por uma questão de personalidade, agora elas estão diferentes de forma externa, de forma evidente, que antes era negado ou reprimido ou porque não era correto. Hoje não existe mais essa barreira. As pessoas têm o direito, garantidos por lei, de se expressarem como melhor, desde que não invada o terreno do outro, né, o patrimônio jurídico do outro, mas ele tem o direito. E cabe a mim respeitar o outro. Isso é exercício de amor. Isso é amar ao próximo como eu vos amei, porque Jesus falou: amor ao próximo como a ti mesmo, mas no final ele faz um adendo, né, antes de ir embora, né, ele diz: amar ao próximo como eu vos amei, amem-se como eu vos amei.
porque como ele amou, foi com total respeito. Jesus, em momento algum, desrespeitou ninguém, nem a mulher adúltera, nem o cobrador de impostos, sabe? Ele simplesmente acolheu as pessoas do jeito que elas eram. Em nenhum momento ele perguntou se você faz isso, você faz aquilo, eu só vou te curar se você fizer tal coisa. Ele nunca falou isso. Ele nunca agiu assim. Por isso que nós espíritas, e claro, se eu fosse evangélica, eu falaria assim, se eu fosse católica, eu também falaria, eu estou falando para o nosso cercado aqui, né, que é nosso mundo, nosso grupo, né, que é o nosso papel, porque nós temos essas ferramentas de aperfeiçoamento, que é a codificação espírita. Isso nos traz muita responsabilidade. E a nossa responsabilidade é buscarmos ser diferenciados para progredir, não de sermos perfeitos, mas de buscarmos esse progresso dentro de nós mesmos. Porque se nós escondermos as nossas próprias mazelas e não quisermos enxergar que temos esse dever, sim, de melhorar, de buscar essa melhora, nós vamos fazer mal para o outro. Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente joga no outro, a gente projeta no outro. E isso sim faz mal para a sociedade no progresso. E é por isso que eu sinto e vejo que vocês já devem ter visto muitas coisas sobre isso na internet. Falam-se muito da meditação, fala-se muito das palavras de autoafirmação, fala-se muito de terapias diversas. Eu tenho a minha tese, né, que tudo isso está vindo, trazido pela espiritualidade, pelos espíritos, para difundir. Da mesma forma, mal comparando, tá? É uma tese minha, mal comparando, é tal como aconteceu na época das mesas girantes. Na época das mesas girantes, precisou que esses fenômenos mediúnicos todos ficassem evidentes, que todo mundo visse para que não negasse. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Predestinado, do Zé Arigó. Eu recomendo que vocês vão assistir. Quem não assistiu, puder ir ao cinema, que está em cartaz, chama Predestinado. É com aquele ator Danton Mello. E ele faz lindamente esse personagem, que foi o Zé Arigó, que ele desencarnou antes do meu nascimento. Ele desencarnou, se eu não me engano, ou quando eu era muito criança. Eu nasci em 76, acho que ele desencarnou em 75 ou 77. Ele desencarnou com 50 anos, muito jovem, num acidente, na verdade, que ele acho que ele sofreu um infarto. Mas eu fiquei refletindo sobre essa história, porque na ocasião, né, o que chegava para mim também, eu sou espírita desde os mais ou menos 15 anos, e nunca tive muito conhecimento, a não ser o que eu ouvia falar dele. Mas realmente eu ouvia dizer que ele não era muito bem aceito pelo meio espírita, porque ele não tinha uma doutrina, um cuidado muito grande com a doutrina, né, no conhecimento filosófico, científico, e que ele fazia aquelas cirurgias pelo Dr. Fritz, e era com corte, muito espetaculosa, então tinham muitas críticas. Mas aquilo me parece que era uma necessidade para que aquilo fosse realmente visto da realidade do mundo mediúnico, da cirurgia espiritual. Tanto que hoje, talvez eu que não tenho conhecimento, mas eu não sei de lugares que ainda pratiquem esse tipo de cirurgia. Mas percebam que no filme, pelo menos no filme e na literatura, as cirurgias que ele fazia eram catarata, eram algumas coisas de tumores, doenças que, para aquela população, a medicina talvez não estava tão avançada,
para atender, e não tinha acesso para essas pessoas. Na época não tinha SUS, né? 1970 e pouco, nós tínhamos o INPS, que tinha o INAMPS. O INAMPS só podia quem era carteira assinada. Então, ele estava fazendo um exercício de caridade. Vejam que o quanto ele foi necessário para aquele momento. Por que eu estou fazendo esse recorte e esse parênteses aqui? Então, nós tivemos lá as mesas girantes, esse fenômeno do Dr. Fritz, e hoje nós estamos vivenciando várias ciências ou conhecimentos ou teorias, não sei dizer, sobre o bom uso da palavra, sobre a importância da gratidão, que não tem nada a ver com religião. E a ciência tem incorporado isso, eu não vou lembrar agora o nome, epigenia, se eu não me engano, que é a importância de você estar bem com a gratidão, o que você consegue fazer com as suas células. André Luiz já dizia isso nas suas obras. E agora a ciência comprova. Por que eu estou colocando isso? Nós temos tudo isso nas obras básicas, mas nós não aplicamos. E a gente fica ficcionado ainda em conceitos retrógrados, que nada tem a ver com a doutrina espírita, que nada tem a ver com o que Kardec compilou. Aquilo que vem, essas técnicas da gratidão, a técnica da afirmação, tem Ho'oponopono, tem tanta coisa que tem agora, a gente tem dentro dos livros dos espíritos, mas a gente não faz. Então, a minha tese, como eu estava dizendo, é que essas técnicas, elas estão vindo à tona para que mais e mais pessoas tenham acesso à conexão com as leis divinas, independente da religião. Para que pessoas que, por exemplo, não gostam da religião, pessoas que se consideram ateus, possam também fazer uso de outras técnicas. Esses dias atrás, eu estava conversando com um amigo que teve um processo de divórcio complicado e que agora começou a refazer a vida e, segundo ele, a ex-esposa não estava aceitando bem e me confidenciou algumas coisas. E eu disse para ele, eles estão numa crise, né? Mas ele é ateu. E aí a gente pensa assim, puxa, não posso nem chamar ele para ir no centro, porque ele não vai. Se eu falar para ele assim, você tem que orar, vamos orar, ele não vai querer isso, ele não vai nem querer mais conversar comigo. Então, o que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, eu sei que você não gosta de ser ateu, mas faz uma meditação, usa essa música aqui para você ouvir e se conectar com você mesmo, porque amar a Deus e amar a si mesmo é a conexão que nós temos com o Pai. Você pode falar de espiritismo sem precisar falar do que é espiritismo naquele momento. Porque ser espírita independe até mesmo de você se autodeclarar assim. Tem um trecho, o livro de Emmanuel, A Religião dos Espíritos. Espírita seja o nome do teu nome. Então, é muito forte para nós isso. Às vezes é pesado. Eu mesma já me peguei pensando, falei, olha, se eu não fosse espírita, eu já tinha feito isso, isso e aquilo, mas eu sei da consequência. Eu sei o que vem, então eu não tenho mais esse direito de fazer isso comigo mesma. Porque a gente sabe que a gente está fazendo contra si mesmo, não é? Eu não tenho mais o direito de errar naquilo que eu estou vendo que eu estou fazendo errado. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu vou lá e faço mesmo assim. Aí é um orgulho muito grande. Aí nós estamos sendo até burros, porque a gente sabe da consequência. Por isso que a nossa responsabilidade é grande. Por isso que espírita é o nome do teu nome, tem que ser a nossa conduta
em todos os lugares que nós estivermos, não é só na casa espírita. Não é ali, tem um grupo que eu gosto muito, morro de rir com eles, que faz comédia de espiritismo, que tem no YouTube, eu esqueci agora o nome deles, e eu morria de rir uma vez, eles fazendo o irmão, o confrade, quando encontra dentro da casa, e depois quando chega em casa, briga com todo mundo, não sei o quê. A gente faz isso, não é? A gente faz isso. Você não precisa ser puro e casto o tempo todo, santo. Ninguém é. Mas ter uma coerência, termos coerência com o que nós somos, com o que a nossa real essência e personalidade. A gente não precisa fingir que a gente é santo e bom, mas a gente precisa se esforçar. E isso tem que ser um exercício lá na nossa casa. Poxa, fiz isso aqui não é legal, o que está me trazendo? Eu estou fazendo algo que não é caridoso. Por que eu estou fazendo isso? Na verdade, eu estou com um ego ferido, é ego. Ego é o quê? Orgulho, arrogância, petulância, vaidade. Vamos abaixar a bolinha, então. E esse é um exercício diário, Agora, por que a lei de sociedade ela é importante? Já temos uns minutinhos aqui para finalizar. É exatamente para que a gente se reconheça no outro. Se reconheça nessas relações, se reconheça nas nossas vivências, os nossos calcanhares, os nossos calos. Porque se a gente está sozinho o tempo todo, tá maravilhoso, olha, tá tudo muito bem. Não tenho ninguém para brigar, não tenho ninguém para, reclamar da minha bagunça, ninguém vai achar ruim que eu estou de mau humor, então fica fácil assim, mas eu também não progrido. A gente progride exatamente em razão desse auxílio mútuo, das divergências, das diferenças. É enxergando no outro aquilo que falta em mim. É verificando aquilo que o meu adversário, muitas vezes, porque a gente acaba tendo, sim, alguns adversários, não do ponto de vista de inimigo, mas aqueles adversários aquelas pessoas que são aquele calo que a gente tem ali no dia a dia, ou por um trabalho, ou por uma certa inveja, ou alguma coisa mal resolvida, né? Acaba que, infelizmente, essas situações acabam acontecendo, vão sendo diluídas, às vezes, ou não. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer o uso disso, olhar para isso como uma forma de progresso, e nesse auxílio mútuo. Veja, a solidariedade. Quando nós vivemos uma tragédia, como nós exercitamos a solidariedade? Quando vem uma tragédia, quando vem uma situação de desamparo, quando vem uma situação de famílias em situação de penúria, principalmente as tragédias ambientais, elas promovem, sim, muita solidariedade. E isso só é possível por conta desta inter-relação com pessoas, na sociedade, trabalhando o coletivo, trabalhando dentro da coletividade. Aqui eu queria destacar, quando ele pergunta aqui na pergunta 768, procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E a resposta é assim: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Vocês já ficaram muito tempo sozinho? A gente vai ficando meio chato mesmo, né? Eu não sou mais casada já há algum tempo, Hélio, e eu falo assim, gente, eu não quero mais homem aqui dentro de casa, porque eu já tenho só o meu hominho aqui, que é o Pedro, eu não quero mais outro. E eu tô ficando chata, isso é um fato, tô ficando cheia de mania, não consigo mais conviver com ninguém, isso é uma realidade. É por isso que a gente não pode também
ficar no insulamento. É importante se conectar com pessoas, buscar, às vezes se forçar aí, eu não quero ir não, naquele aniversário, aquele barulho. Não, é importante ir. Eu me lembro do Chico Xavier, numa história, não me lembro, que infelizmente eu não o conheci, mas eu conheci essa história, que um dia ele estava lendo no jornal, todo dia ele lia aquela parte que sai sangue, né? Que sai, sabe, que sai sangue. E aí alguém perguntou para ele, mas Chico, você fica vendo essas coisas, não sei o quê. Eu falei assim, eu preciso ter assunto para conversar com as pessoas que vêm até mim, eu preciso saber. Olha só o nível de respeito pelo outro dele, de pensar assim, olha, quando as pessoas vierem falar comigo, eu preciso ter assunto, entrar no assunto delas também, porque senão eu vou ficar uma pessoa assim, ó, afastada, num pedestal, que isso também é um perigo. Porque eu já estou evoluído, eu já não consigo me relacionar com esse tipo de gente. Jesus não fazia isso. Então, para finalizar, que eu já estou aqui no meu último minuto, não é possível realmente evoluir sozinho, nós precisamos do outro para evoluir. A sociedade, ela é essa importante ferramenta, que saibamos usá-la de maneira benéfica para nós e para a construção dessa sociedade, e principalmente tendo respeito pelo outro. E para finalizar a pergunta, né? Como conviver nos dias atuais, pela lei de sociedade? Eu falo que é através da gentileza. Sejamos gentis com o nosso próximo. A gentileza, ela dentro da gentileza temos caridade, temos respeito, temos amor e ainda ficamos bonitos na foto. Muito obrigada por vocês terem me ouvido aqui, esses 50 minutos, ou um pouquinho mais, e um abraço no coração de todos vocês. Nós te agradecemos, Juliane, pela sua disponibilidade, pelo carinho com o qual trouxe o tema para nós. Eu convido você e todos os outros para nos acompanhar agora na nossa visualização terapêutica e na irradiação. Vamos então com os olhos fechados, imaginar que estamos dentro da sala de passes, somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. Os Dr. Bezerra faz uma prece ao médico Jesus, implorando dentro no planeta virtual da vida, pedindo pelos irmãos e as irmãs reunidos de forma online nessa sala virtual. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos medicamentosos trazem bom ânimo, alegria de viver, forças para a nossa luta. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de estarmos aqui em tua casa nessa noite. Te pedimos, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram sobre a mesa dos trabalhos na casa de Batuíra. Te pedimos para que estejam em nosso pensamento. Te pedimos, Senhor, para que estejam em sofrimento por todo o planeta. E tudo isso nós rogamos, Senhor, em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecemos a participar.
pode pela ferramenta do Zoom e outros tantos irmãos que estão conosco pelo de Campo Grande. Também lembramos aos irmãos e às irmãs da nossa caravana ao interior. Do último domingo desse mês, nós iremos visitar Praia Seca, a Casa Espírita dirigida pela nossa irmã Narcisa, Campos da Paz. Então, quem quiser, existe ainda algumas vagas para a caravana. É só conversar com a Roméria no sábado, então mandar um WhatsApp para mim, a gente conversa. Bate e volta, vai de domingo de manhã cedinho e volta após o almoço. Oportunidade da gente fortalecer os laços com o interior do Estado. A nossa irmã luta com muita dificuldade para manter a casa espírita aberta face à intolerância religiosa naquela comunidade. Precisamos ajudá-la. É uma mulher, já sofre preconceito pelo simples fato de ser mulher e dirigente de uma casa espírita. Estamos dando muito de apoio. Quem puder e quiser nos ajudar, estamos juntos. Muito obrigado a todos. Até amanhã na nossa reunião das 15 horas, no ambiente de oração. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada. Juliana, beijo Boa para todo noite, mundo pessoal. aí. Até mais. Boa noite, boa noite. Dinaide, boa noite, Dona Marli, Boa Roseli, noite a Berenice, todos. obrigado, Heloísa, obrigado, Cleusa, um beijo.